Mas, cá entre nós, azar da revenda, viu? Se você faz um contrato com um cara desse de 5 anos, de 4 anos, é assim... Problema é daqui, com o meu diretor, sei lá quem vai ser esse diretor, daqui a 4 anos, quando tiver que renovar o contrato ou não com ele. Poxa, não vai dar para renovar, nós vamos ter que liberar, ele vai voltar lá para o Fluminense, ele vai voltar lá para... Sim, mas você usou da qualidade desse jogador por 4 temporadas. A gente está vendo, eu faço minha atualização lá diária de clubes de Premier League e estou vendo que o mercado está tímido, né? Poucas contratações. E não é perfil de alguns clubes contratar jogador de acima de 25, 26 anos. O Arias tem 27. Se o Arias vai fazer 28 agora em setembro, né? Se ele chega no Brighton, que há 2 temporadas contratou o Milner, que vai bater 39, só que é um campeoníssimo, campeão de Liga dos Campeões, campeão de Premier League 3 vezes, e é inglês, se ele chega no Brighton, ele faz o Brighton funcionar de uma forma diferente. Se ele chega no Everton, que agora faz parte do grupo da Roma, ele faz o meio-campo do Everton funcionar de forma diferente. Só que, cada um com os seus problemas, ele pertence ao Fluminense. Mas é um jogador que tem perfil e qualidade de futebol para jogar nas grandes ligas. É claro, a gente só vai confirmar essa teoria se ele... Isso, porque tem uma questão de adaptação a pessoal e... Idioma e tal. Exato, não só de jogo, mas muitas vezes de ambiente. Mas eu acho que ele tem característica para fazer, porque, por exemplo, para fazer funções, ele pode tanto jogar ele ser um jogador aberto, na Colômbia você já vê o Arias jogando por dentro também, naquele Fluminense do Diniz com o Paulo Henrique Ganso, nos grandes momentos do Fluminense, ele era a flecha. As jogadas saíam para a infiltração, profundidade do Arias, e o que o Arias gerou de gol por Herman Cano. Então, assim, ele, numa outra situação, ele está adaptadíssimo ao Fluminense, a vários Fluminenses, né? O Fluminense do Mano, o Fluminense do Renato, o Fluminense do Diniz. Né? Assim, não é fácil o cara começar... não que ele tenha mudado muitas características, mas são planos de ação completamente diferentes. Ele destaca em todos esses planos, né? Então, assim, eu acho que é um cara que poderia estar jogando no nível alto. Talvez o Bittencourt não concorde, mas tenho certeza que o torcedor do Fluminense está dando, graças a Deus, que ele vai fazer 28 anos em setembro. Essa ideia de negociar o Arias, interessa o europeu, vai se interessar ou não por ele. Porque, assim, de fato é uma idade, já 28 anos é uma idade que as principais ligas da Europa não costumam contratar jogador da América do Sul com essa idade, né? Não significa que não contratem entre si, mas aí porque elas já têm aquela questão da adaptação ao lugar comprovada. Então, muitas vezes, sim, jogadores de 28 anos são contratados, mas são contratados porque o cara já está rendendo, seja na Premier League, na Itália, na Espanha, na França, na Alemanha, onde quer que seja. Aqui, sair da América do Sul e ir para lá é uma outra história. E eu acho que o torcedor do Fluminense, nesse momento, só comemora o fato dele ter 28 anos de idade. Talvez o Fluminense até gostasse de ter uma possibilidade de ganhar uma baita grana. É porque uma baita grana para 28 não é uma baita grana, é uma grana já mais... Né, uma grana condizente com a idade. Assim, é uma pena. Talvez o tempo dele tenha passado. Quanto que o Fluminense pagou no Arias, hein? Eu não lembro o valor. Se alguém a menos Dimas aí... A menos que seja assim, um mercado que tem muito dinheiro e não está preocupado. Aí tudo bem. Uma Arábia, mas aí a gente vai lamentar por perder o Arias para um futebol menos relevante. Faz uns 2, 3 anos é o melhor jogador em atividade. Um dos melhores jogadores em atividade dentro do futebol brasileiro. O Hulk talvez tenha sido... o outro nesse período e um outro jogador, o Gerson. Patrick. O Hulk em 2021 foi, né? Ali foi. 2021. Foi sobrando. Depois, eu acho que é difícil alguém num alto nível durar muito tempo aqui. Então, quem é o melhor do momento? Aí você vai para os veteranos. É o Hulk, é o Arias com 28, mas ele é um dos nomes destacados no Flu, embora... Gente, sem o Hércules que fez o segundo, sem o jogo do Nonato, sem o gol do Cano, sem a dedicação dos laterais que não foi fácil, o Inácio jogou muito, o Fábio pegou na hora que precisava, eu digo, o Flu conseguiu um jogo coletivo relevante, e pela muito segunda bom. vez como europeu. Mas com a mobilização máxima nos jogos mais importantes. Sim. Isso foi muito legal. Eu não consigo olhar para o jogo do Inácio sem olhar para o Thiago Silva. É óbvio que é mérito pleno do Inácio. Mas se você tivesse ali um jogador atuando no mesmo nível do Thiago Silva, praticando o mesmo futebol, tomando as mesmas decisões, mas talvez sem o tamanho,
Você olha a segurança, a confiança que esse cara passa. Até porque Não estou o dizendo que mundo... não ser igual, mas eu tenho dúvidas. Não que os adversários... Olha pro lado, você tem o Thiago Silva do seu lado, cara. Ele é a sua inspiração. Os adversários lógico, não vão se você fica intimidar. mais seguro, você fica até mais mas vão seguro. respeitar num nível... O adversário não vai ficar intimidado. Mas sabe que tem ali a história de um cara que no futebol europeu todo mundo conhece, sabe o que joga e o que está jogando ainda, né? Poderia estar no futebol europeu e escolher o Fluminense. Então, assim, é o máximo respeito por um cara internacional. É a figura internacional aí de grande destaque. Então, um dos maiores do futebol brasileiro nesse evento de cara conhecida. Falar, pô, esse cara... O Jorginho também, mas não chegou no nível... É o Thiago maior. E